Presidente, pela ordem. Desculpa, Deputada presidente. Sâmia, deputada... Eu lhe peço desculpas, presidente. Eu sei que essa comissão precisa seguir, não é da minha intenção, mas como companheira de partido da Marielle Franco, eu fico absolutamente indignada com o que eu acabei de escutar. O sujeito, que foi o único, aliás, que não se solidarizou com a família dela, assim como o Bolsonaro não se solidarizou com a família dela em nenhum momento, ao contrário, sempre que pôde tripudiar ao longo desses últimos 6 anos, mentira. o fez. Um O fez com só, excelência, deputada, tudo bem, presidente. O sujeito vem aqui falar que o que a gente fez ao longo desses 6 anos foi proselitismo político em cima do cadáver. Eu vou dizer para o senhor, se não tivesse tido uma luta diária e incessante, dizer o nome da Marielle todos os dias, virar nome de rua, virar nome de praça, pedir justiça, quem mandou matar Marielle, todas essas frases que a gente conhece, esse crime não teria sido solucionado. Só foi porque houve muita pressão. Isso que você chama de proselitismo político, a gente chama de luta por justiça. Só foi possível por isso, em primeiro lugar. E segundo, foi possível porque aquele miliciano, psicopata, saiu da cadeira da presidência da República. Olha isso. Imagine o senhor, federalizado o processo. A Polícia Federal de Bolsonaro ia investigar? Que foram os milicianos do Rio de Janeiro que mandaram matar a Marielle? Óbvio que não, até porque todo o momento que ele pôde tripudiar sobre a morte dela, ele fez. Inclusive na última semana, que tinha aqui meia dúzia de deputados bolsonaristas dizendo que não importava, que a Marielle se acabou. E o deputado que estava aqui não foi recriminá-lo, ao contrário. Aplaude aqueles que nos últimos anos estiveram do lado dos milicianos e contra a justiça. Vamos dar continuidade à ordem do dia. Ficou assassinar uma mulher negra eleita no exercício do seu mandato e ficar por 6 anos com obstrução do processo, com troca de delegado, com interferência externa, para ao final de tudo a gente descobrir que tinha um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas Estadual e o delegado responsável pelo caso, que teve a pachorra de abraçar e supostamente acolher a família envolvidos, para um caso gravíssimo como esse, que há urgência da sociedade brasileira, que a Câmara deu uma resposta. E nós sabemos que aqui foi muito difícil. Teve que ter luta para chegar nos executores, teve que ter luta para derrotar Bolsonaro, para garantir a federalização do caso, porque é evidente que com um presidente que tinha relação com milícia, nós não teríamos confiança em nenhuma investigação. E, infelizmente, está tendo que ter luta para dar sequência na Câmara dos Deputados daquilo que a investigação chegou e que é gravíssimo, né, diante desse crime bárbaro que vitimou Marielle Anderson. Agradeço, deputado. Esse tema, lembrar aos colegas que no ano passado teve, de fato, me lembro bem, um pedido de cassação que chegou com muita celeridade para essa mesa diretora, que foi aquele pedido de cassação coletivo contra 6 deputadas. Inclusive, foi um escândalo de repercussão nacional, que em menos de 24 horas deve ser feito com o sujeito que mandou matar a Marielle Franco, organizou toda a estrutura do Estado do Rio de Janeiro para impedir que a sociedade soubesse quem foi e por que ele fez isso. Isso explica muito, inclusive, essa relação complicadíssima que tem do crime organizado, das milícias, com membros das instituições, com políticos que são poderosos. Aliás, isso explica muito a tragédia em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro e mesmo o Brasil, que, infelizmente, essa lógica de milícias vem se alastrando também por outros estados. Por isso, reforçar, peço de verdade que o mais rápido possível esse tema chegue à mesa, que a gente possa votar imediatamente. Eu falo isso como PSOL, enfim, como membro da bancada que protocolou também esse pedido de cassação, e que na CCJ, já que isso passou de forma desavergonhada no dia de ontem, outro pedido que nós fazemos também ao próprio presidente Lira é que ele avoque o tema ao plenário. Isso é uma prerrogativa dele. Isso foi feito com o caso do Daniel Silveira, por exemplo, que também era um caso gravíssimo e foi correto esse movimento. Por que não fazer com o miliciano assassino de Marielle Franco? Apolon. Acabou com Sâmia Bonfim, não precisou mais de nada. Em toda educação que tem o deputado de direita e vocês, ela poderia dormir sem essa, mas procurou e levou. Presidente, realmente é extremamente comovente e absurdo esse evento. A resposta tem que ser o mais célere possível, sem olvidar, é claro, do tempo razoável do processo. Existe toda uma tramitação necessária, como Vossa Excelência mesmo demonstrou. Agora, o que me causa espécie é o fato de subirem num cadáver para fazer proselitismo político. No mês 10 de 2019, a procuradora da PGR, Raquel Dodge, já havia encaminhado ao STJ
o seu apontamento de que o suspeito era agora o então deputado que está sendo objeto desse processo de cassação e posteriormente a questão, ou anteriormente a questão da confirmação da prisão do mesmo. Nós sempre advogamos pela federalização desse evento. Era justamente a esquerda que nós da direita sempre advogamos a federalização do evento, enquanto toda a esquerda era contra, para justamente tratar isso aí na Justiça Estadual. E a propósito, para apenas fazer uma correção técnica, o Tribunal de Contas não é órgão do Judiciário, ele é órgão do Legislativo, auxiliar e fiscalizador. Nós precisamos tratar com o mínimo de seriedade esse tema, porque é algo grave. Eles estão sacrificando a celeridade do processo, sacrificando a prestação jurisdicional que vai pacificar a sociedade e dar uma resposta à altura para a família, em prol de proselitismo político. A ideia é sempre atribuir alguma ligação com Bolsonaro de tudo e qualquer coisa que acontece no Brasil. Ora, nós não estamos associando toda a relação que esse movimento criminoso tem com o Comando Vermelho, tem com o PCC e com vários outros traficantes, dentre os quais mataram o Celso Daniel e também, dentro desse mesmo contexto, assassinaram a vereadora Marielle. Eu acho um absurdo, num momento tão delicado da história da República Brasileira, continuarem com essa narrativa absurda e infundada, tentando imputar ao presidente Bolsonaro algo sem qualquer contexto e sem qualquer ligação, com ilações completamente vazias. Isso é desrespeitoso com a família da vítima, isso é desrespeitoso com essa casa, isso é desrespeitoso com o Brasil. Então, senhor presidente, peço que tratemos com seriedade esse tema, para que possamos dar uma resposta à sociedade.